Que a graça e a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família, é o que de coração te desejo. Quero começar informando você que esse mês de junho nós não produziremos nenhum conteúdo. O material que nós façamos aqui para vocês é produto dos sermões que preparamos para a igreja. O objetivo inicial de atingir os irmãos que não estão podendo vir por conta das restrições, por causa ainda desse momento que nós estamos vivendo. Então nós produzimos esses estudos gravados para que esses irmãos possam acompanhar o que tem sido ministrado na igreja. Nesse mês de junho, um dos departamentos da igreja, ou melhor, 2 dos departamentos da igreja vão estar assumindo a direção da igreja. Então vou ter um recesso aí por esse período, então nós não produziremos trabalho nesse mês de junho, mas em julho nós voltaremos então a produzir, ok? Então, devo sentir falta de vocês nesses dias aí. Vamos continuar o nosso bate-papo falando sobre a igreja de Filadélfia. E nós já aprendemos algumas coisas no vídeo anterior e dessa vez nós vamos agora continuar extraindo algumas verdades importantes para a gente, compreendendo o texto, as citações que ali tem em direção à igreja em Filadélfia. O versículo 8 é o nosso versículo principal, que diz assim: conheço as tuas obras, e eis que pus diante de ti uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Apocalipse 3:8. Bem, do que nós já aprendemos de Filadélfia, a cidade, uma cidade importante também, naquela época, tinha uma igreja fervorosa ali dentro. E Jesus manda uma carta para ela, e como foi que Jesus se apresenta? Ele vai dizer, olha, eu sou aquele, o santo, o verdadeiro, o único, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha. Foi o que nós aprendemos. Então aprendemos que essa frase-chave, essa autoapresentação de Jesus dizendo que eles tendo a chave de Davi, estava justamente falando da sua autoridade divina, ele que veio para dar continuidade a um reino que Davi havia começado, só que um reino agora que era eterno. Pois bem, então ele era o anunciado em todo o Antigo Testamento, e a aliança que Deus havia feito com Davi, de que o reino dele jamais teria fim, justamente se cumpria na pessoa de Jesus Cristo. Então ele diz, eu tenho a chave de Davi, quer dizer, eu vou sentar no trono de Davi, eu vou dar continuidade ao reinado de Davi. Só que agora com novos parâmetros e de forma não mais temporária, transitória, mas agora de forma eterna. Isso nós aprendemos e conversamos no vídeo anterior. Agora nós vamos falar sobre essa outra expressão, quando ele diz para a igreja em Filadélfia, eu pus uma porta aberta diante de vocês. Coloquei uma porta aberta. Você já percebeu que a Bíblia é um livro que pródiga no uso de figura de linguagem. Quantas figuras de linguagem ela usa? Ou seja, não usa uma linguagem literal, mas uma linguagem simbólica. E o Apocalipse também é assim. E mais uma vez nós vemos aí o uso da linguagem figurada. Ponho diante de ti uma porta. E o que significa, o que pode representar essa porta aberta? Aqui indica literalmente, a nossa compreensão é que porta aberta é oportunidade, uma oportunidade. Então, quando você pensa em porta, você pensa em um local, de um espaço que dá acesso a ambientes diferentes. Quem está fora pode entrar, quem está dentro pode sair, e a porta serve de acesso, né, para dar acesso a 2 mundos diferentes, 2 ambientes diferentes. Então, toda casa tem, no mínimo, 4, 5 portas, portas no banheiro, porta no quarto, porta para a sala, porta... Então, a porta serve para dar acesso. Então, Jesus está dizendo que ele vai dar uma oportunidade à igreja em Filadélfia. Uma porta aberta ele vai estar colocando. E o que significaria para a igreja em Filadélfia essa porta aberta? A igreja em Filadélfia, como o próprio Jesus vai dizer, e vamos ler nos estudos posteriores a esse, que não era uma igreja imponente, não era uma igreja forte. Pelo contrário, ele diz assim, eu sei que você é uma igreja fraca, né? Não é uma igreja imponente, mas você tem algo positivo, você é fiel, você não negou o meu nome, não nega o meu nome.
Então, e ele vai então completa, pois eu pus agora para você esta porta aberta. Mais na frente ele vai dizer que vai vir uma tribulação muito grande sobre a terra. Muito grande. E que ele guardaria essa igreja, que ele protegeria essa igreja. Então, como nós podemos compreender essa porta aberta? Uma porta para um livramento. Para um livramento. No versículo 10 do capítulo 3, diz assim: também eu te guardarei na hora da tentação ou da provação que há de vir sobre todo o mundo, para atentar os que habitam na terra. Então o Senhor diz: eu te guardarei, dando a ela um livramento, dando a ela um escape, por onde sair, uma oportunidade de sair, de não passar por esse período que viria sobre todo o mundo. Então, nós compreendemos assim. Um exemplo assim que a gente pode citar foi o que aconteceu com Pedro. Pedro estava preso e quando veio uma escolta para pegá-los, para ele e mais outro companheiro, veio pegá-lo para que ele fosse mais uma vez ouvido e etc. e tal. Quando chegaram lá, não encontraram ninguém na cela. No versículo 23 do capítulo 5 de Atos, diz assim, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado com toda a segurança e os guardas estavam do lado de fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. O Senhor fez de uma forma excepcional um livramento para os discípulos que estavam presos. Então, o Senhor guardou, e quando eles vinham para tentar concretizar o plano deles de perseguição e de morte dos apóstolos, eles não acharam mais ali, porque o Senhor deu um livramento sobrenatural. E é isso que Jesus está dizendo. Então, a nossa compreensão que essa porta em referência à igreja em Filadélfia se tratava desse livramento, quando essa tribulação, quando essa aprovação viesse sobre todo o mundo naquela época, a igreja de Filadélfia seria poupada, seria preservada, seria guardada, dando assim ao Senhor um livramento, colocando uma porta aberta por onde eles pudessem, então, se safar dessa situação. Lembra você que é uma forma figurada. E quanto a nós hoje? Eu já gosto muito de trazer para os nossos dias. Será se o Senhor tem colocado portas abertas diante de nós? Ah, com certeza, o Senhor Jesus continua colocando portas abertas diante da sua igreja, diante dos seus servos, diante das pessoas que se dispõem a segui-lo. Posso dizer para você, por exemplo, e essa porta que todo homem deve passar, precisa passar, que está em João, no capítulo 10, verso 9, que Jesus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Então ele aí se apresenta como uma porta. Essa é a porta que está diante de todos os homens, a porta da salvação. Quando Jesus mesmo se apresenta: eu sou a porta, eu sou a pessoa que posso dar acesso a vocês à salvação. Eu sei que muita gente fora da igreja tem uma resistência a essa palavra da salvação. Mas entenda, se você é um dos nossos amigos que está nos assistindo, entenda isso. Jesus Cristo não veio fazer outra coisa senão salvar o homem. Essa é a missão dele. Ele veio para salvar. Ele mesmo disse que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Como nós falamos também, ele é a porta, é o meio, só ele tem a chave do reino dos céus. Ele é a única forma de alguém acessar a Deus. Ele é a porta, ele é o meio que o homem, para ser salvo, precisa passar por essa porta chamada Jesus Cristo. Então está aberto diante de todos os homens a porta da salvação. Está aberta. Ainda hoje você pode acessar. Se você deseja ter a sua salvação, se você deseja um dia morar no céu, estar para sempre com o Senhor, você precisa, eu, toda e qualquer pessoa precisa passar por essa porta, e digo mais, só há essa. Então ele diz: eu sou a porta. Então, a porta da salvação está aberta para nós, está aberta para a humanidade ainda hoje, onde quer que esse homem esteja. Essa porta que atende pelo nome de Jesus ainda está aberta diante de nós.
Mas também nós temos outras portas que o Senhor tem colocado diante de nós. Uma porta aberta na hora da provação. Há um texto de Coríntios, capítulo 10, verso 13, que diz assim: não vos veio, escreve o apóstolo Paulo, não vos veio provação senão humana, mas fiel é Deus que não permitirá que sejamos provados acima do que você pode suportar. Antes, com a provação, dará também o escape para que possais suportar. Olha aí, a porta do livramento. O Senhor tem colocado diante de nós. Eu não preciso saber o que é que você está passando, as dificuldades, as provas que você tem vivido. Mas se você é um servo do Senhor, pode ter certeza que é uma porta de livramento para você. Mas isso quem garante para você não sou eu, é o próprio Deus. E diz mais, Ele é fiel e não permitirá que venha uma prova, venha uma luta acima do que você pode suportar. Então o que você está passando agora, você está dentro da sua capacidade de resistência. E Deus tem colocado diante de você também uma porta, a porta do livramento na hora da tribulação. Mas há também a outra porta. O Senhor tem colocado diante da igreja, diante de você, de mim, servos do Senhor, portas para testemunharmos de Jesus Cristo. Ora, temos um momento especial também na vida do apóstolo Paulo, que ele vai dizer assim no capítulo 16 de 1 Coríntios, verso 9: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Ou seja, Paulo estava dizendo que as portas estavam se abrindo para ele evangelizar, ele testemunhar do amor de Jesus Cristo. Oportunidades como essa, às vezes, têm surgido muito em nossas vidas e nós temos negligenciado e não temos aproveitado essas portas que o Senhor tem colocado. Quantas pessoas fazem parte do nosso ciclo de comunhão, vêm, participam da nossa vida de forma, às vezes assim, transitória, rápida, mas são oportunidades, às vezes, que Deus coloca essas pessoas em nossas vidas para que a gente possa falar do amor de Deus para ela. Ou situações adversas, contrárias, onde nós vamos parar, às vezes, no hospital ou em outros lugares também desconfortáveis, que a gente não entende porque estamos ali, mas Deus conduzindo-nos para nós testemunharmos do amor de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, era assim que ele encarava a sua vida, é assim que ele descreve os momentos de dificuldade. Olha que ele conheceu todas as grandes prisões daquela época, ali daquele mundo, ali perto dele. Ele esteve preso em muitas prisões. Esteve preso ali em Jerusalém, teve preso também em Filipe, teve preso lá em Roma, ele foi preso em Roma, né? Que foi a última prisão dele. Mas o que foi que ele diz? Está lá no versículo 12 e 13 de Filipenses 1. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Veja só, Paulo não está lá lastimando a prisão. Com certeza, eram ambientes hostis, desconfortáveis. Né? Com certeza, quando se imagina a prisão, se imagina um dos piores lugares do mundo. As prisões são feitas para ser lugares ruins mesmo, desagradáveis, com companhias desagradáveis, guardados por homens brutos, homens cruéis, sobretudo naquela época, que não tinha comissões de direitos humanos, como hoje aparece, para defender as pessoas que estão presas. Pois bem, então Paulo conhecia todas as grandes e importantes prisões daquela época, mas ele não se lastimava, ele dizia que essas prisões contribuíam para o Evangelho, para que toda a guarda, para que todas as pessoas que estavam ali custodiando o apóstolo Paulo, ouvisse do amor de Deus. Veja só você, ouvisse do Evangelho. Então ele deu a oportunidade na frente de juízes, governadores, testemunhar do amor de Jesus Cristo. Então para Paulo, que para muitos seria uma vergonha, um desconforto, a prisão, para Paulo era uma porta que estava se abrindo, uma grande porta para ele testemunhar do amor de Deus para tantas pessoas, para os presos que estavam com ele, para os guardas que estavam ali protegendo ou guardando eles, para os juízes, os magistrados que iam ouvi-los. O rei Agripa, ouvindo o testemunho de Paulo, quando o rei Agripa estava ouvindo o depoimento de Paulo, ficou impressionado. Ele disse: Paulo, quase você me converte, quase você me convence a ser um cristão. Então Paulo usava essas oportunidades para testemunhar, e ele enxergava como portas que Deus abria para ele. Pois bem, o que não podemos esquecer
depois de falar dessas portas que o Senhor coloca aberta diante de nós, o que não podemos esquecer é que toda porta também tem sua hora de fechar. As portas não ficam permanentemente abertas. Chega um momento que essas portas têm que se fechar. É por isso que tem a porta. Há o momento de se abrir, mas há momentos também de se fechar. E Jesus Cristo conta isso, ensina-nos isso, contando a parábola das 10 virgens. Quando ele faz o seu sermão escatológico no capítulo 25 de Mateus, ele conta essa parábola das 10 virgens, usando a figura de um casamento. E que tem aquelas meninas que se preparavam para que faziam parte da festa, das bodas, e tinham 10 meninas separadas para isso. Estavam esperando só a hora do noivo chegar para que o casamento acontecesse. Mas teve 5 delas que não foram tão prudentes e que não prepararam o azeite. Naquela época usavam-se as lamparinas, mas na parábola, né? Estou contando só para vocês entenderem o contexto. Aí, quando se ouve o grito que vem o noivo, algumas não estavam na hora, porque saíram para comprar azeite, porque não fizeram a provisão necessária. E quando elas voltaram, versículos 10, 11, diz assim, e tendo elas ido comprá-lo, no caso o azeite, o óleo, chegou o esposo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Versículo 12 ele vai dizer, você vai continuar lendo em casa, né? Você pode fazer essa leitura depois, ele vai dizer, não conheço vocês. A porta já havia fechado. Então, toda porta tem que ter seu tempo de se fechar. Então, a porta da salvação hoje está aberta, mas vai se fechar um dia. Então, a porta para testemunhar, para falar do amor de Deus, pode estar aberta, mas pode se fechar um dia. Então, nós precisamos estar atentos para que essas oportunidades, as portas abertas são oportunidades que Deus nos dá. Então, para que a gente não perca essas oportunidades, para que essa porta se feche e não aconteça conosco o que aconteceu com Esaú, que quando quis buscar um arrependimento não achou mais lugar para isso, não achou mais espaço para isso. A oportunidade passou, a porta se fechou. Então, quero convidar você a refletir nisso. Quantas oportunidades o Senhor não está te dando? Quantas portas Ele não está colocando para você? A porta da oportunidade de começar uma nova vida, uma nova história, uma porta para você poder divulgar do amor de Deus para a sua família, para os seus amigos, colegas de trabalho, portas que o Senhor tem colocado. Mas entenda, essas portas não ficarão para sempre abertas. Elas vão se fechar um dia. Elas vão se fechar. E a nossa oração é que quando a porta da salvação se fechar, essa que para nós é a porta mais importante, que quando essa porta da salvação se fechar, você possa estar do lado de dentro. Quando essa oportunidade acabar, quando não houver mais possibilidade, hoje nós temos, hoje você tem a possibilidade de acessar essa porta que está aberta diante de nós para a nossa salvação. E essa porta é Jesus. Então, fique atento para as oportunidades que o Senhor tem dado à sua vida. Não desperdícios. Talvez elas possam fazer muita falta um dia na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. É o que de coração te desejo. Antes de despedir-me, quero pedir a você que, se esse vídeo abençoou sua vida, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com seus amigos, né? Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Você vai estar ajudando assim o canal a que possa alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe. Fique em paz.